Ratep família, mais um vídeo aqui no canal. Desde já solicitando a vocês que façam a inscrição de vocês aqui no canal. Deixem o seu like após a exibição do vídeo. Tem outros vídeos aqui no canal também à disposição de vocês para vocês assistirem, trocarem ideias comigo e fazerem sugestões de pauta, questionamentos, né? De sugestões de assuntos mesmo para a gente debater aqui. Eu tenho recebido essas sugestões via WhatsApp. Eu solicito a vocês que façam essas sugestões na parte de comentários, né, daqui do canal, e aí a gente vai traçando, né, uma série de problemáticas para nós discutirmos aqui, porque muitos assuntos têm a ver com a questão das populações pretas, né? São muitos assuntos de respeito à questão política, econômica, social, de gênero, de classe, questão epistemológica, né? Enfim, são muitos assuntos. Esporte também, né? Presença negra nos esportes, ou a não presença negra nos esportes. Enfim, tem muitas coisas, né? Na música, de uma forma geral, tem muitas coisas para a gente discutir aqui. Ontem foi comemorado o Dia da Favela. Eu não sei quem criou esse dia, não sei com qual intuito, com qual objetivo, mas é sempre bom a gente fazer uma análise fria a respeito do que é a favela, esse espaço geográfico que nós, particularmente, população negra, habitamos. Eu estou à vontade para falar porque eu sou nascido e criado literalmente no morro, porque eu nasci em casa, né? E eu morei no morro a maior parte da minha vida. Então acho que eu tenho um pouquinho à vontade para falar sobre esse assunto. Lembrando que, fazendo uma análise rapidamente histórica, o início, né, do processo de ocupação das encostas se deu a partir do Bota Abaixo de Pereira Passos, no início do século XX, quando as populações pretas que ocupavam ali o centro da cidade começaram a ser literalmente expulsas para as periferias, né? E começaram a ocupar primeiramente as elevações que tem ali no entorno da central do Brasil, ali, que também faz parte do centro da cidade, né? Do Rio de Janeiro, no caso. E não por acaso ali se cristalizou, naquele espaço geográfico ali, se cristalizou o que depois veio a ser conhecido como favela, né? Que é o Morro da Providência. Por conta de existir ali uma vegetação rasteira de nome favela, né? Daí a origem desse nome. E é bom a gente sempre lembrar que esse espaço geográfico, né, ele foi determinado para nós sobrevivermos, não por nós, né, porque nós quisemos ir para lá. Não, né, foi o racismo, a estrutura racial que impôs esse espaço geográfico para as populações negras viverem ou sobreviverem. Por quê? Porque é um espaço insalubre, é um espaço perigoso do ponto de vista da geografia, né? Porque é um lugar que sofre ações por conta dos eventos climáticos como a chuva e, obviamente, um lugar que, se você não tem os devidos trabalhos ali para contenção de encostas, constantemente quando chove, muitos acidentes ocorrem, né? Como ocorreu, por exemplo, com um grande amigo meu chamado Cláudio, que aos 13 anos, nós tínhamos 13 anos, né, quando ele perdeu a vida por conta de um deslizamento de terra, uma pedra gigantesca, destruiu sua casa e retirou sua vida, por exemplo, né? E, para além disso, você tem a ausência de serviços públicos, né? Como saneamento básico, como você tem dificuldade de ter acesso à luz, de ter acesso à água, e o poder público só se faz presente através da polícia, a despeito de combater o tráfico de drogas e de armas. Tráfico de drogas e de armas, diga-se de passagem, que as armas e as drogas não caíram do céu, nem brotaram do chão, né? Chegam nesses espaços de comunidade, saber muito bem, com resquícios de obras, né? De pessoas que têm interesse em manter essa estrutura de pé, e as pessoas que têm interesse em manter essa estrutura de pé, essa estrutura racista de pé, obviamente não são negras, né? São pessoas brancas que controlam os meios de produção. Então, e controlam também o ambiente político, né? Então, a favela, para além de ser um espaço de quilombo, como muitas pessoas gostam de falar, pode ser, assim, em momentos pontuais, vamos dizer, espaço de quilombo, porque quilombo é um espaço de resistência. Então você tem ali, por exemplo, muitas escolas de samba que surgiram em favelas. Você tem o rap que surge em favelas, né? Dentre outras produções culturais que nós produzimos, como os terreiros de Umbanda e Candomblé, que nós produzimos para a nossa ressignificação, para a nossa resistência, para a nossa sobrevivência. Mas, fundamentalmente, esse espaço é um espaço de Maafa. E aí, quando a gente fala em Maafa aqui, a gente está trazendo um conceito cunhado, né, trazido pela Marimba Ani, africana dos Estados Unidos, antropóloga, que foi buscar esse conceito
na língua Swahili. Para quem não sabe, a língua Swahili é uma língua falada ali na parte oriental do continente africano por vários povos que se encontram ali. E a palavra Maafa significa fundamentalmente holocausto, o grande desastre, né? Que é esse processo de destruição física, psicológica, política, cultural que nós sofremos particularmente a partir do 1500, né? Da era cristã, quando começa, mais ou menos por ali, o tráfico atlântico de escravizados. Sempre lembrando que o racismo, essa estrutura racista, né, esse fenômeno, essa consciência histórica, conforme explica Carlos Moore, chamada racismo, está entranhada na nossa sociedade desde 1500 anos antes da era cristã. Aí quando eu falo nossa sociedade, eu estou falando sociedade mundial, porque o racismo, como vocês sabem, se iniciou na Índia, né? Então, desde então, a gente tem vivido esse processo de Maafa, que é um processo violento, né? Fundamentalmente violento. E aí, a favela, como é um espaço de Maafa, ela é oposta a essa ideia de quilombo, porque quilombo é um espaço de produção política, de consciência política também, né? E de enfrentamento a todas essas agruras que a gente tem, infelizmente, contra nós, por forças muito poderosas, politicamente falando, né? E são essas forças, muitas vezes, que são poderosas, são essas forças que visam a romantizar essa vivência em favela, né? Para que a gente naturalize o racismo. E aí se habitue a conviver com ele. Quando, na verdade, o racismo é uma estrutura que nós precisamos destruir para ontem. Porque ele vitimiza fundamentalmente as comunidades negras. Porque o racismo, conforme explica Carlos Moore, ele é um processo, um fenômeno histórico que visa apartar do acesso aos recursos as populações fenotipicamente escolhidas para serem alijadas do acesso aos recursos. E essas populações somos nós, né? Então o racismo ele é pautado no fenótipo, fundamentalmente. Então, família, essa foi a problematização que a gente gostaria de trazer para hoje, porque é muito importante, ainda mais nesse mês de novembro, mês da consciência negra, que muitas pessoas distorcem, pessoas inimigas das comunidades negras, distorcem o significado simbólico e político do mês da consciência negra. Lembrando que a gente não pode discutir apenas racismo e a gente não pode discutir racismo apenas em novembro e maio. Temos que discutir essa problemática ao longo do ano, né? Porque o racismo ele não atua apenas em novembro e maio. Ele atua na nossa vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, é por isso que é necessário a gente pensar e repensar, refletir a respeito dessas problemáticas que muitas das vezes tentam nublar a nossa visão a respeito desse espaço geográfico chamado favela, né? Que é um espaço que a gente precisa pensar bem, porque nós não escolhemos viver lá. Esse espaço foi nós fomos obrigados a viver lá. Essa que é a questão fundamental. Preto não pode ser sinônimo de pobreza, preto não pode ser sinônimo de sofrimento, preto não pode ser sinônimo de morte, de matança, de Maafa. Preto tem que ser sinônimo de luta, de resistência. Isso é que é significativamente a palavra quilombo. Quilombo é espaço de resistência. Nesse sentido, favela, por enquanto, não é espaço de quilombo e sim de Maafa. Ok, família? Hotep, África no Centro.